galera! Hoje nós vamos falar sobre classificação do relevo brasileiro. Sobre o relevo brasileiro, a gente pode dividir em três grandes fases de classificação. A primeira delas ocorreu em 1940, estamos falando de uma classificação recente. 1940, a primeira dela realizada por Haroldo de Azevedo. Acompanhe aí. Ele se baseou no critério de altimetria e dividiu entre planaltos e planícies, estabelecendo um limite de 200 metros para diferenciar uma forma de outra. Uma classificação simples, do ponto de vista do estudante principalmente, né? Se a gente for olhar, essa aí estava tranquila. 1940, classificação de Haroldo de Azevedo. Em 1960, nós tivemos uma outra classificação do relevo brasileiro, proposto por Aziz Absaber. Esse vai ser o nome do meu próximo filho, Aziz Absaber. Adoro esse nome. Em 1960, ele propôs exatamente uma diferenciação aí na observação do relevo. Claro, ele usou critérios diferentes. Ele usou o critério morfoclimático, ou seja, ele explicou o relevo a partir da ação do clima. Na verdade, Aziz Absaber se tornou uma grande referência no Brasil sobre todas as pesquisas do clima e da vegetação ou dos domínios morfoclimáticos que você estuda, que você conhece. Isso tudo foi proposto aí, no caso do Brasil, pelo professor Aziz Absaber. Bem, em relação à sua composição de relevo, como vocês podem perceber aí, todas as superfícies em que os agentes de erosão predominam são chamados de planalto. E em todas as superfícies que a deposição de sedimentos é maior do que a erosão, ele chamou de planície. A terceira e última classificação é aquela que a gente usa hoje, que deixa os estudantes apavorados, foi proposta pelo professor Jurandir Rossi, já na década de 80. Claro que dá para perceber que tem mais detalhamento em relação ao relevo. E ele considera três grandes formas aí. Ele leva em consideração os planaltos, as planícies e aí o que tem de novo? As depressões. Isso não era visto ainda. Ele usa três critérios. Quais critérios que Jurandir Rossi utilizou? Primeiro, o critério morfoestrutural, ou seja, ele considerou a estrutura geológica do Brasil, eu falei disso no vídeo anterior. Considerou também o domínio morfoclimático, o critério morfoclimático, ou seja, o clima e o relevo. E considerou também o critério morfoescultural, ou seja, a ação dos agentes externos. Quais são os agentes externos que modelam o relevo? Vocês lembram disso? Ele considerou esses agentes modeladores de relevo como um critério. Nessa nova classificação, existem 28 unidades de relevo e estão distribuídas da seguinte forma: 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões. Os planaltos são áreas, então, como eu disse a vocês, em que o processo de erosão predomina sobre o acúmulo de sedimentos. E há, obviamente, aí uma diferenciação em relação à altimetria. As cotas altimétricas são superiores a 300 metros. Isso define o que nós vamos chamar de planalto. Planície é o espaço de deposição, onde os sedimentos são colocados, são depositados, e onde há um predomínio maior do processo erosivo. As cotas estão abaixo de 300 metros. Já as depressões representam um predomínio de processos erosivos. O que predomina? Processo erosivo nas depressões. E as cotas variam de 100 a 500 metros. E a gente ainda pode dividir em depressões relativas e depressões absolutas, certo? As depressões absolutas são aquelas que estão abaixo do nível do mar. Nós não temos no Brasil. Em relação ao relevo oceânico, é importante também falar um pouco sobre isso. Em 1994, a ONU, a Organização das Nações Unidas, definiu que o mar territorial de um país
teria um limite aí de 12 milhas náuticas, ou seja, 22,2 quilômetros de extensão a partir da costa, contando com a maré baixa, certo? Esse é o espaço de soberania total de um estado. Definiu também o que nós vamos chamar de zona econômica exclusiva, ou seja, dá para perceber aí nesse esquema que há uma diferenciação, uma faixa de 200 milhas náuticas ou 370,4 quilômetros de largura, que corresponde ao que nós vamos chamar de plataforma continental do relevo oceânico. Esse nosso relevo oceânico é dividido então em 3 níveis: plataforma continental, talude e zona abissal. A plataforma continental é a área menos profunda, na verdade. Olha aí, ó. É formada pela deposição de sedimentos trazido pela ação dos agentes externos para o mar, atingindo algumas centenas de metros de profundidade. Já o talude representa profundidades entre 300 e 2.000 metros e se localiza na borda da plataforma continental. A zona abissal é a área mais profunda, com alguns quilômetros de profundidade, pertencendo à crosta oceânica. Isso é o que nós vamos chamar de relevo ou plataforma oceânica, tá certo? O relevo oceânico brasileiro. É isso, galera. Um forte abraço e até a próxima!